Nessa terça-feira, às 21 horas, no Estádio Centenário, lá em Montevideo, no Uruguai, tem Uruguai e Brasil pela quarta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Vou trazer aqui algumas informações sobre o confronto, provável escalação da seleção brasileira, que deve contar com algumas mudanças. Do outro lado, um Uruguai que deve contar com o retorno do Rocher e deve ter um time com força máxima, deve ter uma seleção com força máxima. Trazer um pouquinho da minha opinião, o que eu aguardo para esse confronto. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você se inscrever no canal para ter mais conteúdos como esse, sempre falando por aqui do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região, falando agora também da seleção brasileira. Antes também vou pedindo para, se você já é inscrito, deixa o like porque o vídeo ganha relevância e outras pessoas podem conhecer o trabalho também. Mas bora lá, você já está acompanhando a classificação atualizada das eliminatórias, com a seleção da Argentina na liderança com 9 pontos, Brasil com 7 pontos na segunda colocação, Colômbia com 5, Uruguai com 4. Uruguai teve uma vitória, um empate e uma derrota. Daqui a pouquinho detalhar um pouquinho do que foi essas eliminatórias, do que vem sendo essas eliminatórias para a seleção uruguaia do Bielsa. Quinta colocação para o Chile, 4 pontos também. Na sexta posição vem a Venezuela, sétima posição para o Equador, oitavo Paraguai, Peru na nona posição e sem nenhuma pontuação a Bolívia. Foi justamente quem o Brasil teve mais tranquilidade, foi contra a Bolívia na primeira rodada, uma goleada por 5-1. A Bolívia não pontuou dentro dessas eliminatórias, 3 jogos, 3 derrotas. Passando aqui sobre os jogos dessa quarta rodada, tem Venezuela e Chile, no Monumental de Maturim. Tem também, isso hoje, tá? 18 horas, o jogo da Venezuela. 19h30 tem Paraguai e Bolívia, no Defensores del Chaco. Em Casablanca, lá no Equador, tem Equador e Colômbia, às 20h30. Tem Brasil e Uruguai, Uruguai e Brasil às 21 horas lá no Estádio Centenário em Montevideo. E no Nacional de Lima, no Peru, tem Peru e Argentina, um jogo um pouquinho mais tarde, o jogo às 23 horas, começando 23 horas em ponto. Trazendo um pouquinho de informações sobre a seleção brasileira e sobre a seleção uruguaia. O Uruguai não tem nenhum desfalque para esse confronto. Caminho do Uruguai até agora teve uma vitória na primeira rodada contra o Chile, no Uruguai, depois teve 2 jogos fora, né? Teve um confronto contra o Equador fora, onde o Uruguai terminou perdendo por 2-1, e teve na terceira rodada um jogo contra a Colômbia na Colômbia, 2-2, um jogo que por pouco o Uruguai também não perdia. Então, uma vitória, um empate e uma derrota para a seleção uruguaia dentro desse início de eliminatórias. Lembrando que eliminatórias dessa oportunidade, dessa vez, são 6 vagas diretas para a próxima Copa do Mundo e ainda tem a 7ª para a repescagem. Então tem muita oportunidade para o Uruguai. Para o Brasil e a Argentina eu vejo muito como um protocolar essas eliminatórias, apesar desse Brasil que não convence muito. Olhando um pouquinho do caminho do Brasil até agora, primeira rodada 5-1 sobre a Bolívia, depois fez 1-0 suado, chorado contra o Peru fora de casa. Em casa, na Arena Pantanal, 1-1 contra a seleção venezuelana. Trazendo um pouco do histórico das duas seleções, são 38 vitórias para o Brasil, 20 para o Uruguai e 20 empates. O último confronto foi na Arena da Amazônia, 4-1 para o Brasil, com gol de Neymar, 2 do Rafinha e 1 do Gabriel Barbosa. O Uruguai teve um gol com o Suárez. Falando sobre desfalques, o Uruguai não conta com nenhum. Do lado do Brasil, Caio Henrique, Rafinha, Renan Lodge, Wanderson, Danilo e Nino, as últimas 2 baixas da seleção brasileira para o confronto. O que tem muito em comum entre as duas seleções? São trabalhos recentes. A gente olha do lado do Brasil, o Diniz, que ainda tenta um melhor grupo, ainda tenta encontrar o melhor caminho para essa seleção brasileira jogar. Do outro lado, é um Bielsa que também vem encontrando algumas dificuldades, vem também com um trabalho recente, pegou nos últimos meses, um pouquinho antes do trabalho do Diniz, mas ainda assim é um trabalho curto do Bielsa, e que ainda não encaixou tanto a seleção uruguaia, assim como a gente consegue acompanhar a seleção brasileira, não tão bem assim. Olhando uma provável escalação do Uruguai, Rocher no gol, e antes também fazer uma pontuação. Provável escalação da seleção brasileira com algumas mudanças que podem aí surpreender. Mas olhando para o Uruguai primeiro, Rocher no gol, lateral direita com o Nandes, o Ronald Araújo e o Vinha na zaga.
Lateral esquerda com o Matias Oliveira. Meio de campo com o Gart, também com o Valverde. Valverde jogando um pouquinho mais recuado do que joga em seu clube, né? Jogando ali como um cara do meia central, como um jogador um pouquinho mais recuado no meio de campo. O De La Cruz também no meio de campo do Uruguai. No ataque, o Max Araújo, aberto pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, o Pelistri. E no comando do ataque, o Darwin Núñez. Alguns nomes bem pesados. O Darwin Núñez é um nome bem pesado. O Valverde também é um nome que tem um certo impacto. Pelistri e o Gart, né? São nomes que chamam a atenção dentro dessa seleção uruguaia. Tem o Vinha também, que é conhecido do futebol brasileiro. E o Rocher tendo algumas boas atuações no Internacional. Olhando a seleção brasileira, Ederson no gol, lateral direita com o Ian Couto, que terminou entrando no lugar do Danilo e teve ali uma participação de razoável para boa no jogo contra a Venezuela. Dupla de zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães, nenhuma mudança, pelo menos de acordo com a provável. Lateral esquerda com o Carlos Augusto da Inter, uma mudança que me agrada um pouco. É bom testar essa lateral esquerda da seleção brasileira. Do outro lado também na lateral direita, por mais que foi uma mudança forçada, mas é bom também ver um Ian Couto ganhando mais uma oportunidade. Meio de campo com Casimiro, com o Bruno Guimarães e com o Neymar. Meio de campo que vem sendo utilizado pelo Diniz, não tem nenhuma grande surpresa aí. Ataque com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo pelos lados e o Gabriel Jesus, né? Realmente é quem surpreende dentro dessa provável. Talvez não surpreenda tanto, porque o Richarlison não vem tendo grandes atuações pela seleção brasileira, mas o Richarlison sempre, apesar das atuações ruins, vinha sendo a principal ou a primeira escolha do Diniz. E agora vai com o Gabriel Jesus. Provavelmente vai com o Gabriel Jesus, que não entrou bem contra a Venezuela, né? Bom a gente lembrar, o Gabriel Jesus teve um tempo razoável para jogo e não foi tão bem assim contra a seleção venezuelana. Até saiu um pouco mais da área do que o Richarlison, pela característica do Gabriel Jesus de movimentar um pouco mais, mas não fez um grande jogo. Olhando as duas prováveis escalações, é um Brasil que nome a nome é melhor. É um Brasil que tem um grupo melhor. Se a gente compara linha defensiva, Gabriel Magalhães e Marquinhos, dois jogadores que são melhores do que o Ronald Araújo e do que o Vinha. Laterais também, né? Apesar de não serem as laterais do Brasil sofrerem um pouquinho nessa adaptação, nesse período de troca, de renovação, mas Ian Couto e Carlos Augusto são jogadores melhores do que Matias Oliveira e do que Nandes. Meio de campo, Valverde ele é um bom jogador, o Gart também é um grande jogador, Casimiro ele sofreu um pouquinho contra a Venezuela, na verdade toda a seleção brasileira sofreu um pouquinho contra a Venezuela, mas o meio de campo até que compete um pouco, o da seleção uruguaia com o Brasil. Um pouco mais à frente, não. Neymar e o De La Cruz, apesar de tudo que o Neymar não consegue entregar nos últimos jogos e que vem caindo jogo a jogo de técnica, de entrega realmente em campo, é melhor do que o De La Cruz. No ataque, Darwin Núñez, pelo menos dentro do que vive de momento. Não que o Darwin Núñez viva um grande momento na Europa, mas compete. E se eu fosse escolher agora para a seleção, para minha seleção, Darwin Núñez, Gabriel Jesus ou Richarlison, seria o Darwin Núñez. Do lado do ataque, Pelistri não compete, até que consegue competir um pouquinho com o Rodrigo, mas são características diferentes. Do outro lado, Max Araújo perde feio para o Vinícius Júnior dentro de um cara a cara. Queria que você deixasse o seu palpite para esse confronto. Quem você acha que deve vencer? Será que o Brasil consegue os 3 pontos fora de casa? Será que o Brasil consegue 3 pontos lá no Centenário? Deve ser um jogo difícil. Na verdade, qualquer jogo vem sendo muito difícil para a seleção brasileira, contra o Peru, contra a seleção venezuelana, só no jogo contra a Bolívia, mas todo mundo encontra um caminho fácil contra a Bolívia, pelo menos dentro desse início de eliminatórias. Deixa aqui o seu palpite, quem você espera que vai ganhar, o seu placar também aqui abaixo. O jogo vai passar nos canais Globo e também eu dou como uma sugestão aqui você acompanhar lá Na Rede Oficial, onde vai ter um grande pré-jogo por lá, e também provavelmente vou estar participando da jornada lá Na Rede aqui no YouTube, Na Rede Oficial aqui no YouTube. Mas por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Peço novamente, se inscreve no canal, compartilha esse link porque ajuda demais aqui no meu trabalho a chegar a essa próxima meta de 2.500 inscritos por aqui. Vou ficando por aqui. Até a próxima.